Olá, eu sou Arthur Nunes e esse é o Tour pela Casa, série especial de quarentena do podcast Tour pelo Mundo. Para quem não ouviu o último episódio, eu recomendo que ouça. Viajamos até o Peru, aprendendo a cozinhar um delicioso ceviche. Seguindo a ideia de apresentar formas de viajar sem sair de casa, hoje vamos conhecer a capital argentina pelo olhar da literatura. Você pode estar se perguntando, ou provavelmente não, Arthur, mas como? Então, eu conversei com o jornalista, fotógrafo e escritor João Correia Filho, autor de 4 guias literários de viagens e ganhador em 2012 do Prêmio Jabuti, um dos mais importantes da literatura brasileira, sobre seu último livro, o Guia Literário de Viagens, Buenos Aires, Livro Aberto, a capital argentina nas pegadas de Borges, Cortázar e companhia. João, muito obrigado por participar desse podcast, tudo bom? Tudo bem, Arthur, eu que agradeço aí a oportunidade de falar de literatura aqui no teu podcast. Esse livro do Buenos Aires, Livro Aberto, na capital argentina, nas pegadas de Borges, Cortázar e companhia, é um guia literário, mas não é o seu primeiro guia literário, né? Não, Arthur, não é. Esse é o meu 4º guia literário. Eu fiz o primeiro, foi em 2011, sobre Lisboa, chama-se Lisboa em Pessoa. Daí em 2012 eu lancei A Luz de Paris, que é um guia literário daí de Paris, né? E 2015 São Paulo, literalmente. E agora, 2019, eu lancei Buenos Aires e Livro Aberto. E conta um pouco pro pessoal o que é um guia literário. Eu gosto muito dessa ideia de você colocar um filtro, assim, na hora das suas viagens. Mas explica o que é um guia literário e como você começou nessa área. Bom, vou começar um pouco pela minha trajetória, que daí a gente chega nos guias, né? Eu sou jornalista, né? E comecei a trabalhar com jornalismo em 1996, né? Na década de 90, e sempre fui um grande leitor, um apaixonado por literatura. A literatura sempre me acompanhou, né? Para você ter uma ideia, o meu projeto de conclusão de curso de jornalismo, né, foi a partir da obra do Guimarães Rosa. Foi um documentário sobre um personagem do Guimarães Rosa, vamos dizer assim, que estava vivo, né? Um homem que tinha inspirado um personagem que estava vivo ainda. E daí, assim, a literatura sempre me acompanhou, né? Eu fazia viagens e reportagens, né? Viajava e fazia reportagens. E com o tempo, cara, a literatura foi se tornando mais frequente no meu trabalho. Então chegou um ponto que 80% do meu trabalho como repórter era a partir de literatura, tinha como base a literatura ou se inspirava na literatura, né? Então eu viajava e sempre pensava em viés literário, né? Então eu fui para o Monte Roraima, por exemplo, para uma expedição ao Monte Roraima. E aí eu descobri que tinha um livro do Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, que se passava no Monte Roraima. Olha que legal! Então eu fiz reportagens sobre o Monte Roraima a partir dessa ideia, dessa história, dessa narrativa do Conan Doyle. E fui tocando minha vida assim. Daí, 2011, numa viagem para Lisboa, eu me deparei com um texto do Fernando Pessoa, de 1925, que se chamava Lisboa, o que o turista deve ver. Foi um texto que ele escreveu em inglês para exaltar Lisboa, né? Um texto literário, né? É uma espécie de um guia mesmo para se visitar Lisboa. E eu peguei esse texto para fazer uma reportagem e me deu um estalo, né? Poxa vida, então por que não fazer um guia de Lisboa a partir da literatura, tendo os escritores como cicerones, né? Como guias, né? Dessa viagem. Daí, a segunda etapa da tua pergunta. Você usou uma palavra que eu costumo usar, que é bem importante, que é filtro, né? Acho que quando a gente vai viajar, há vários filtros que a gente pode colocar, né? Para a gente conseguir ver melhor, vamos dizer assim, né? Acho que conhecimento de história do lugar, conhecimento de personagens do lugar já engrandecem muito a viagem, né? Então, se você está num lugar
e conhece um pouco da história do lugar, certamente isso vai engrandecer a tua viagem. E aí a literatura entra nesse sentido, né? De oferecer a você visões, filtros, para você ver esse lugar sob os olhos do que os escritores viram, né? Do que eles perceberam e sentiram ali. Então, o Guia de Buenos Aires, por exemplo, eu vou sugerir os lugares que eles frequentaram, cafés que eles frequentaram, por exemplo, as casas que eles moraram e lugares que serviram de inspiração para os livros, né? Então você vai a um local turístico, ou não necessariamente um turístico, né? Meu guia tem lugares bem turísticos, lugares menos turísticos, mas que quando você chega, você tem a atmosfera que um escritor já captou dali. Então é isso, é viajar a partir da literatura, tendo a literatura como filtro para o teu olhar. Acho que, em resumo, é isso. Eu acho muito legal esse último livro seu, que é da cidade de Buenos Aires mesmo, com esse olhar literário, porque na versão e-book você colocou vários links e trilhas sonoras e vídeos para a pessoa conseguir realmente viajar sem sair de casa, que é até o gancho dessa série de quarentena do Tour pelo Mundo. Sim, eu acho que como a literatura é algo muito potente, Arthur, eu acho que essa palavra imersão vai muito bem, né? Quando você está lendo um livro, seja no lugar que você está visitando, seja na sua casa, né, pegando o gancho da ideia aí do podcast, você sempre entra em outro mundo, né? Quantas vezes você se pegou lendo um bom romance, uma boa novela, um bom conto, e de repente você se viu transportado para o lugar, né? Então, os guias... Aliás, vou te contar uma coisa curiosa, que eu já ouvi algumas vezes, isso me deixa muito feliz, embora eu acho que viajar é muito bom, mas muitas pessoas às vezes dizem: nossa, eu gosto dos teus guias porque eu não preciso nem ir para o lugar, né? Eu consigo viajar tanto ali. Isso porque eu apresento os lugares sob o olhar dos escritores, né? Que já potencializa, e os textos dos meus guias, dos 4 guias, são escritos em primeira pessoa. Então isso me permite conversar com o leitor, fazer digressões, fazer reflexões e direcioná-lo, guiá-lo de uma forma mais imersiva mesmo, né? Então eu sempre recorro ao leitor para dizer: olha, aqui tem essa estátua, imagine isso, imagine aquilo. Se não existe mais um lugar, eu falo: imagine. Daí eu dou aspectos da literatura para recontar um lugar, às vezes, que não existe, né? Ou para falar de um lugar que existe. Eu vou dar um exemplo para você. O Parque Lezama, em Buenos Aires, né? É um parque pouco turístico, fica ali num bairro bem turístico, que é San Telmo, mas é um parque mais visitado por portenhos, né? Por moradores de Buenos Aires. Mas uma grande parte da trama do Sobre Heróis e Tumbas, do Ernesto Sábato, se passa nessa praça. Então os 2 personagens principais se encontram nessa praça, em frente a uma estátua de Ceres, que está lá, né? Ceres é a deusa da agricultura. Então o Sábato faz toda essa introdução ao lugar. Então quando você vai para o lugar com aquela trama na cabeça, com aquelas descrições belíssimas que ele faz do lugar, o lugar ganha muito, né? Então você vai ver um parque que poderia passar despercebido de uma forma muito mais poderosa. E aí o meu guia, o que ele vai fazer? Ele vai te levar a esse parque, em função do livro, mas ao lado desse parque tem um café que o Sábato frequentava, por exemplo. E se você andar um pouco mais, você vai ter um café que o Jorge Luiz Borges frequentava. Então você vai sempre sendo guiado pela literatura, essa atmosfera literária, né? Sempre. A ideia dos guias literários é essa. Buenos Aires é uma cidade super literária, né? Super cultural. Muitos são bem próximos ali no centro, né? Dá pra você sair caminhando e viajando pelos livros, pelas narrativas. Os roteiros, o meu de Buenos Aires, em particular, ele oferece... São 7 roteiros, né? E 6 deles, praticamente, você consegue fazer tudo a pé, né? Dá para fazer tudo a pé, né? Então, por exemplo, esse roteiro, o primeiro roteiro é ali no centro, né? Perto da Praça de Maio, da Casa Rosada ali. Esse primeiro roteiro, ele passa em vários locais que tem relação com a literatura, numa caminhada de 1 quilômetro, mais ou menos, né? Caramba. Então,
Por quê? Buenos Aires é uma cidade muito literária, é uma cidade que tem muitas livrarias, é uma cidade que preservou seus cafés literários, né? E uma cidade, os seus moradores têm uma relação muito bonita com a literatura e com a leitura. Então, por exemplo, um hábito muito portenho é tomar café nos cafés, né? Nas padarias, vamos dizer assim, né? São mais cafés. E sempre você vai encontrar, ou quase sempre, os três jornais, 2 jornais nacionais, assim, né, impressos ali. Então, sempre você vai sentar para tomar um café e vai ter tempo de ler o jornal e ficar sossegado ali. Então, esse é um hábito que já demonstra essa relação que o portenho tem com a leitura, né? E aí, assim, tem outros, né, eles publicam muito, para você ter uma ideia, Buenos Aires tem metade das livrarias do Brasil todo. Nossa! Né? Para você ver como que essa relação com a literatura e com a leitura é muito forte, né? E eu vou dar um outro exemplo também que me causa até eu brinco com os meus amigos argentinos, que me causa uma inveja danada. Eu fiz o guia de São Paulo, por exemplo. Não é uma comparação para desmerecer o nosso país, assim, é só uma comparação para a gente ver essa relação com a literatura. Eu fiz o guia de São Paulo. São Paulo tem raríssimos cafés literários, né, preservados. Os que existem são de meados do século XX. Né? Você tem o Paribar ali atrás da Biblioteca Mário de Andrade, que é de 1950. Alguns cafés que resistiram, mas assim, muito poucos. Quando você vai para Buenos Aires tem uma lista de 70 cafés literários. Né? E desses, pelo menos uns 8, 10 são do final do século XIX, preservadíssimo. Então você tem ali, nesse passeio pelo centro, ali logo pertinho da Praça de Maio, você tem o Café Tortoni, que é o mais conhecido dos turistas, né? Todo turista que vai para Buenos Aires vai no Café Tortoni. O Café Tortoni é do final do século XIX, né? 1895, se eu não me engano. Dessa mesma época do Café Tortoni, eu conheço pelo menos mais uns 3 ou 4. Então, essas coisas de você atravessar a rua e estar diante de uma outra história que se liga com a literatura, isso faz com que a imersão seja total, né? Buenos Aires para mim, é a cidade mais literária do mundo, assim. E esse último livro, esse de Buenos Aires, ele foi lançado pela sua editora, né? Você lançou uma editora. Ela só faz guia literário? Como é que ela trabalha? Qual que é o foco dela? Então, Arthur, a editora se chama Miriveja, né? Editora Miriveja. Até vou aproveitar para explicar da onde vem esse nome, né? A editora se chama Miriveja, as pessoas falam, não, por que Miriveja, tudo junto, né? Miriveja é uma expressão muito usada pelo personagem principal de Grande Sertão Veredas, o João Guimarães Rosa. O tempo inteiro ele fala, o Grande Sertão Veredas é um grande monólogo, né? E o personagem, o tempo inteiro, ele fala com um interlocutor que nunca aparece e que ele diz, o senhor mire e veja. Então sempre ele fala, mire e veja, o sertão é uma espera enorme. Mire e veja, o sertão é o sozinho. Ele tem uma série de frases e sempre ele inicia com mire e veja. Então a editora já tem um nome ligado à literatura, né? Então começa por aí. Bom, voltando. É uma editora jovem, né? Eu lancei o primeiro livro por ela, que é o Buenos Aires, em maio de 2019. Em outubro nós lançamos o segundo livro, que é O Pulsar da Resistência, de um jornalista aqui de Bauru, chamado Arthur Monteiro Júnior, grande amigo, uma figura excepcional e que tinha aí uma biografia linda do Alberto de Souza, que foi um grande revolucionário que morou em Bauru nos anos 80, 90. É uma biografia linda e tal. Esses são os 2 livros da Miriveja. Tem mais um que a gente acabou de lançar, que é um fotolivro chamado Recordanças, que é da Leila Chandani, que é uma fotógrafa que fez uma viagem pelo sertão do Guimarães Rosa, fez um livro lindo de recordações e de fotografia. E esse ano, agora 2020, a gente está com vários projetos de lançamento de 4 ou 5 livros também. Então, uma editora jovem, que ainda tem poucos livros lançados, mas está com muitos projetos legais. A ideia é trabalhar bastante com literatura. Então, uma editora jovem com brilho no olho, querendo fazer projetos criativos, projetos bem feitos. A gente preza muito
pelo projeto gráfico. Eu acho que você tem a oportunidade de conhecer o Buenos Aires Vivo Aberto. Você vê que sim, é tem muito bonito. Um capricho, né, assim, da fotografia, do projeto gráfico, que é do Alexandre Macedo. Assim, ele é todo feito em 2 cores, né? Então é um livro muito bacana. Para quem quer conhecer mais o trabalho da editora, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou marcar também no Instagram, nos stories, para você conhecer o trabalho, essa publicação e outras também. Vamos fazer um tour por Buenos Aires sem sair de casa, não? Vamos lá. Então, por onde a gente começaria a caminhar pelo Google Maps, vamos dizer assim? Por onde a gente começaria aqui? Bom, digite lá no Google Maps, então vamos começar ali pelo centro. Eu, na verdade, assim, são muitos lugares, como eu disse, são 7 roteiros. Eu vou destacar alguns lugares que eu tenho um carinho, okay, tá? E aí a gente, se você quiser perguntar algum, você lê o livro, você pode perguntar. Mas eu começaria... Digita lá Galeria Güemes, né? Pode digitar, é com trema, G-U-E-M-E-S, Güemes. Essa galeria é linda, é uma galeria do final do século XIX, mas ela tem uma relação muito legal com a literatura. Tem um conto do Júlio Cortázar, que é um dos principais escritores argentinos, né? Que se chama Outro Céu, que o personagem principal entra nessa galeria e sai numa galeria em Paris, que se chama Galeria Viviane. Né? É um texto lindo do Cortázar, né? O Cortázar que é do realismo fantástico, então o realismo fantástico permite, né, essa fantasia de entrar numa galeria em Buenos Aires e sair em Paris, mas é muito interessante para a gente entender um pouco a dupla nacionalidade do Cortázar. Né? O Cortázar morou metade da vida em Paris e metade da vida em Buenos Aires. Então, essa dupla cidadania está em muitos dos livros dele, né? Se você pega o Jogo da Amarelinha, que é um dos principais livros, um dos livros mais aclamados da bibliografia dele, ele tem uma grande parte em Paris e grande parte em Buenos Aires. Ele vai alternando entre as 2 cidades. Ainda nessa mesma galeria, lá está o quarto onde ficou hospedado por praticamente um ano o Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. Legal, cara. Ele foi piloto da Companhia Aeropostal Francesa e no início das companhias aeropostais, né? Então, se atravessava a Europa para levar cartas para a América. Isso era uma aventura. Isso no início do século XX, cara. Né? Quem leu O Pequeno Príncipe sabe muito bem, né, a ideia do aviador ali. Isso, exatamente. O Exupéry morreu no acidente de avião, né? Nossa, velho. Ele morreu no acidente de avião. E ele ficou como representante da Companhia Aeropostal Francesa, vivendo em Buenos Aires um tempo. E ficou ali num quarto hospedado na Galeria Güemes. E ali ele escreveu um livro que se chama Voo Noturno. E é um livro lindo que ele fala dessas viagens, é uma ficção, mas que ele fala dessas viagens de avião. Ele tem descrições lindas, assim, da cidade à noite, né, de cima do avião. Você imagina, não era um aviãozão, né? Eram aviões pequenos, né? Sim. Então era uma grande aventura. Então, assim, uma única galeria, isso sem contar que é uma galeria linda, né? Que vale a pena você ir tomar um café, tem um café lá e tal. Tem uma forte relação com a literatura, né? O que eu achei muito legal, que é tipo, é meio que um crossover de autores aí, é tipo Vingadores, sabe? É tipo um Vingadores, é mesmo. E você encontra os Vingadores todos pela rua. Pra você ter uma ideia, Arthur, tem o Jorge Luiz Borges, que é um dos outros grandes nomes da literatura argentina, né? Eu acho que assim, no Brasil a gente tem uma trinca muito importante para prestar atenção, que é Jorge Luiz Borges, Júlio Cortázar e Ernesto Sábato. Acho que esses 3 são a tríade essencial, né? Tem muitos outros escritores geniais, obviamente Ricardo Piglia, Manuel Puig, muitos, né? Alfonsino Storni, os argentinos costumam chamar de Santíssima Trindade, Jorge Luiz Borges, Júlio Cortázar e Ernesto Sábato. E isso tem um motivo, porque eles viveram Buenos Aires. Então, vou te contar uma história interessante. O Borges trabalhou por muitos anos na Biblioteca Nacional, que fica na Rua México, ali no bairro de São Telmo, entre o bairro de São Telmo e o centro, ali, São Nicolás. E ele fazia os passeios a pé ali, né? Andava-se muito a pé, né? Buenos Aires era uma cidade, né, que não era essa metrópole que é hoje também, né? Já era uma cidade grande, mas andava-se muito a pé. E aí tem um livro
do Sobre-Heróis e Tumbas, do Sábato, o personagem tá passeando por aquele bairro e encontra o Borges. Nossa. Então, pra você ver, o personagem da ficção encontra o Borges na ficção, inspirado numa cena provavelmente cotidiana e real do Borges andando pelo bairro. Então é isso, é o encontro dos Vingadores, né? Eles se encontram. Verdade. Então, é muito curioso isso, né? Você vê como que isso é forte, né? A ponto de eles se encontrarem, né? É muito interessante, né? Eu gostei muito do que você me falou antes, do prédio, que é inspirado na Divina Comédia. Conte mais sobre isso. Ah, isso. Nossa, isso é uma história interessante. E assim, eu fico com muita tristeza quando eu percebo que muita gente que viaja para Buenos Aires não conhece. É um edifício, né, chamado Palácio Barolo, foi construído por um italiano e quis homenagear o grande autor italiano Dante Alighieri. E aí ele construiu esse edifício todo inspirado na Divina Comédia do Dante Alighieri. Então, o número de andares corresponde ao número de estrofes, o prédio é dividido em 3 etapas, então seria céu, inferno e purgatório, que também é a divisão dos poemas do Dante. Então, tudo que você vê, as referências, algumas simbologias que tem na construção, tudo está ligado à Divina Comédia do Dante. E eles têm muito bem organizado, inclusive, um passeio guiado. Então você entra no hotel e tem uma empresa que oferece um passeio guiado, que inclusive é muito interessante, que termina no último andar, no farol. É um edifício que tem um farol. E outra curiosidade é que ele tem um edifício irmão, parecido, né, feito pelo mesmo construtor, em Montevidéu, no Uruguai. E os argentinos dizem que em tempos de céu limpo, e se ligarem os 2 faróis, é possível um farol ver o outro. Nossa, que legal. É lindo, assim. O edifício é lindo, é ali na Avenida de Maio, ali perto do Café Tortoni, de perto de tudo, assim, né? Você vai a pé da Praça de Maio até ele, assim. Isso que eu te digo, é impressionante, às vezes a gente não conhece e tá ao lado, né? E o passeio é lindo, eles servem uma champanhe à noite, lá, ligam um farol, iluminam a cidade para você ver. É um passeio lindo e com essa aura literária por trás, né? Imagina, né? E até interessante, eu entrei aqui no Google Maps, você consegue ver uma vista de um andar, realmente, do andar desse prédio, que dá pra praça, à noite, bonito. Então, dá pra você viajar daí sem sair de casa, só abrir um champanhe, colocar uma trilha sonora aí... Isso, é isso. Conhecer um pouco dessa capital maravilhosa que a gente tem aqui na América do Sul, né? Sim. E aproveitando o gancho aí da trilha sonora, na versão do e-book, acho que você chegou a comentar, na versão do e-book eu criei uma playlist de música argentina com 80 músicas. Legal. Se você pode me procurar lá no Spotify, no Spotify é João Fotografia. Uma das minhas playlists é essa Buenos Aires Livro Aberto. Eu vou colocar aqui na descrição o link diretamente para a playlist para vocês seguirem e realmente imergir na capital argentina. Tem um outro ponto que é muito interessante que a gente precisa visitar sem sair de casa? Nossa, tem muitos, hein? Tem muitos. Por exemplo, eu recomendaria muitíssimo, assim, você ler, por exemplo, Sobre-Heróis e Tumbas, do Ernesto Sábato, que é um livro lindo, e que ele faz um passeio lindo por Buenos Aires. Outro passeio lindo que você pode fazer em Buenos Aires, mas que você pode fazer em casa, o 7º roteiro do meu guia, a gente visita num bairro afastado da cidade a casa onde o Cortázar passou a juventude, né? Ele morou nessa casa acho que até os 20 anos, mais ou menos. E fica num bairro chamado Agronomia. E aí o Cortázar tem um conto que chama Ônibus 168. Por quê? Os 2 personagens principais desse conto, eles pegam um ônibus, o 168,
168, que sai do bairro de Agronomia. Na verdade, se você for, dá para você se localizar pelo ponto onde eles pegam esse ônibus, porque ele dá um entroncamento das duas avenidas e fica a 200 metros da casa do Cortázar, então não é uma coincidência, né, de sair dali. Então provavelmente era uma viagem que ele fazia muito de ônibus para ir até o centro. Eles saem desse local aí do bairro de Agronomia, os dois personagens, e toda a trama se passa nesse ônibus. E a relação que os dois personagens vão tendo com os outros passageiros. Chega um momento que o ônibus para perto do cemitério de La Chacarita, que é um dos principais cemitérios é o maior cemitério de Buenos Aires, né? O mais famoso é o Recoleta, mas o Chacarita é um dos mais importantes, é o mais grande, né, e o segundo mais importante, vamos dizer assim, é um cemitério lindo. E aí lá sobem personagens com flores, onde descem personagens com flores, e eles vão descer na Praça San Martín, lá já mais perto do centro, os dois personagens. Né? No guia, eu proponho essa viagem de ônibus. Então, eu vou explicando para a pessoa. Ele vai visitar a casa do Cortázar, onde ele morou ali na juventude, e eu proponho que ele pegue esse ônibus para voltar para o centro, né? Passando pelo cemitério da Chacarita. É possível, não é mais um ônibus 168, né? É um outro ônibus que ele faz uma parte do percurso, daí se você quiser fazer o percurso exatamente, você tem que pegar um outro ônibus e tal, mas você consegue refazer o percurso do ônibus. Então, se você está em Buenos Aires, legal, leia o conto e vá até a Agronomia e volte totalmente imerso no conto. Se você não vai para Buenos Aires, leia o conto, que o conto já tem essa propriedade, né? Cortázar é um dos grandes escritores universais, ele tem essa grande propriedade de transportar você para lá. Tenho certeza que lendo esse conto, o ônibus 168, você vai se transportar para uma série de sensações que ele vai descrevendo do ônibus, do movimento e das pessoas. É lindo, né? Assim, você vê que eu me empolgo, porque eu acho que dá para viajar muito com a literatura. Um outro lugar, cara, que eu acho que precisa visitar, é uma pena quando não se visita, é a livraria El Ateneu Gran Splendid. Cara, é considerada uma das livrarias mais lindas do mundo. Se você botar lá no Google, a hora que abrir a foto, você vai falar, caraca! Porque é um antigo teatro do final do século XIX que foi transformado em uma livraria. Então você imagina, vamos colocar aí, você imagina o Teatro Municipal de São Paulo, vamos por assim, transformado numa livraria, né? Então, aonde ficava o público são as estantes de livros, aonde ficava o público embaixo e ao lado são as estantes de livros, divididos por setores, e aonde é o palco fica um café. Caramba! Cara, você que tá em casa, vai agora lá no Google e digita lá, livraria El Ateneu Gran Splendid. Você vai ficar absurdado. É considerado uma das livrarias mais lindas do mundo, né? Então, assim, mesmo se você não gosta de literatura, sabe? Vá, visite. E se você não vai visitar, é aí que tá a questão do guia, né? Eu falo desse local com a inspiração dos escritores, né? São eles que me levam para lá, né? Então, Buenos Aires é incrível, assim, acho que Buenos Aires nos leva a viajar, assim, seja indo para lá, seja com a literatura, acho que estamos bem viajados. Muito bom. E o e-book, ele está disponível ele está sendo vendido aonde, como e quanto? O e-book está sendo vendido em todas as plataformas, todas. Se você colocar aí, você vai achar em todas as livrarias, você vai achar na Amazon, você vai achar no Google Play, você vai achar na Apple Store, você vai achar para Kobo, você vai achar para Kindle. A versão digital foi feita pela E-Galáxia, que é uma editora que só trabalha com e-book, tem um trabalho bem legal. Então, assim, o e-book proporciona uma super imersão, que ele tem vídeo, ele tem entrevista, ele tem música, tem bastante coisa, assim. Eu acho que essa ideia da imersão vai bem longe, né? Assim, eu acho que o livro impresso, ele tem a sua alma e o e-book tem a dele. Às vezes as pessoas perguntam, você prefere um ou outro? Não. São duas coisas muito diferentes, né? Mas o cara que quer viajar, por exemplo, em casa, ele pode comprar
o livro, que está à venda na Amazon, o livro físico, né? Está à venda na Amazon e está à venda também em algumas livrarias físicas, que agora estão fechadas, né? Está à venda no meu site, no site da editora, que é www.editoraminiveja.com. Né? Eu recomendo sempre comprar direto na fonte, né? Sem atravessadores. Né? Então, se você comprar no site, você está valorizando o autor, na Mediveja, está valorizando a editora, que é uma editora independente. Então, você pode comprar o livro físico, né? E o e-book também você consegue comprar em todas as plataformas, como eu disse, inclusive no site da Mediveja. Assim como o livro do Arthur também. Os meus outros guias também estão à venda no site da Mediveja. Então, recomendo uma visitinha lá. E o site da Mediveja vai estar aqui na descrição. João, muito obrigado pela participação. Foi muito legal a conversa aqui. Eu acho que os ouvintes vão conseguir realmente viajar sem sair de casa com esse guia literário e parabenizar pelo trabalho aí. Eu que agradeço, Arthur. Você percebeu que quando para falar de literatura, né, eu me empolgo, que é um prazer falar de literatura e da potência, né, que é a literatura. Eu costumo dizer que eu sou um militante da literatura, sabe? Porque eu acredito muito, né, na força da literatura como uma forma de nos fazer melhor, né? Mais criativos, mais humanos, né? Então é sempre um prazer imenso poder falar sobre isso e eu te agradeço aí pela oportunidade. E nesses tempos que a gente tá vivendo, a gente precisa da literatura, pra gente não ficar... Mais que nunca. Mais do que nunca, porque a gente fica refém de narrativas e outras coisas. Para você não ficar refém do espaço, a literatura faz você romper a dimensão do espaço. Exato. Então, nós que estamos confinados, isolados, a gente tem essa possibilidade de romper esse isolamento, né? E de ir para qualquer lugar. Essa é a grande beleza da literatura. Isso é muito importante. João, muito obrigado novamente. E esse foi a entrevista com o João do podcast Tour pelo Mundo. Bom, pessoal, depois dessa entrevista, agora é só ir até o meu Instagram, @tournunes, com H, que eu criei uma série de stories com os locais escritos pelo João e alguns mais da capital argentina com os nomes e a localização, para você viajar pelo Google Maps mesmo, agora com filtro literário. E se quiser a experiência completa e ajudar o autor, o link para a compra do livro está na descrição. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!